Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu vim aqui fazer uma tag neste canal que há muito tempo não via esse tipo de vídeo e a que eu vou responder hoje é a tag Sentimentos. Eu vi essa tag lá no canal da Mel Ferraz e eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui caso vocês queiram conferir também. E achei bem legal porque é uma maneira da gente falar de livros, mas baseada naquilo que a gente sentiu de mais profundo, né? Inclusive daquilo que ficou na nossa memória por meio de um sentimento específico, porque às vezes os livros provocam várias coisas na gente, mas uma delas se destaca, e eu gosto muito dessa perspectiva. Então eu separei vários livrinhos aqui pra gente ter um pouquinho de diversidade neste canal. Tentei não repetir em relação a outros livros, a outras tags que eu já tinha feito e espero que vocês gostem. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostar se inscreva, porque isso é muito importante. Deixa um joinha nesse vídeo e também compartilha com quem gosta de ler, porque isso faz toda a diferença para o crescimento do canal. E confere também tudo que eu deixo escrito aqui embaixo na caixa de descrição, porque às vezes é aí onde eu resolvo falhas de memória que podem acontecer durante o vídeo e é também onde eu deixo os links de todos os livros que eu tô mencionando para vocês poderem ver sinopse, valor, etc. Assim como os links dos meus clubes de leitura, vocês podem participar de leituras conjuntas comigo, tanto pelo Clube Lê Latinos, que tem leituras mensais latino-americanas, quanto pelo Clube da Jéssica, que é o clube de apoiadores, que tem leituras bimestrais. Então, gente, motivo para ler junto não falta. E se vocês quiserem apoiar meu trabalho, essa é a melhor maneira, tá bom? Muito obrigada a todos os apoiadores e membros dos clubes que eu mantenho. Vocês fazem com que o meu trabalho continue aqui na internet. E sem mais delongas, vamos lá, porque o tempo urge e o sol está se pondo aqui. Gente, a gente precisa, né, adiantar este vídeo. O primeiro sentimento que a gente tem nessa tag é o de tristeza. Então, é difícil falar um pouco sobre isso, porque apesar de eu ler vários livros que têm tristeza, né, ao longo de toda a sua história, não é bom a gente ficar falando de coisas tristes, né? Mas, por outro lado, eu acho que essas coisas tristes, elas falam muito sobre a nossa realidade. Então, eu escolhi um livro que eu acho que tem tudo a ver com essa categoria, que é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que eu li no ano passado, com o Clube Lê Latinos, inclusive, e foi das leituras mais difíceis de fazer, porque aqui a gente tem um diário, né, da Carolina, que era uma pessoa que vivia catando papel e que não tinha dinheiro para praticamente nada. Ela vivia de uma forma muito precária, numa favela, e ela não tinha como alimentar os seus filhos, cada dia era uma luta diferente, e passando frio, passando fome, tudo aquilo que a gente sabe que as pessoas pobres passam, né, e que a gente muitas vezes finge que não vê. Então, o livro é triste, deixa a gente com essa sensação de tristeza justamente por isso, porque fala de uma realidade que ainda não foi superada, que a gente ainda vê acontecendo e que faz a gente pensar, de certa forma, que a humanidade falhou, né? Enquanto a gente tem esse tipo de desigualdade acontecendo, a gente tá falhando ainda como comunidade, né? E, enfim, é um livro difícil e que deixa a gente para baixo, né? Então, se vocês forem ler, vocês leiam num período em que vocês estiverem bem, porque senão vai ser difícil terminar a leitura. De qualquer forma, eu recomendo, sim, com essas ressalvas, porque eu acho que a gente tem que olhar para essas realidades também. Segunda categoria é frustração, um sentimento também difícil de lidar. E, felizmente, eu não tenho muitas frustrações nas minhas leituras, porque eu levo as análises de uma maneira um pouco diferente, eu acho, e eu acabo sempre tirando algum proveito das leituras e tudo mais, de modo que é difícil me frustrar pra valer, assim, com um livro, né? Mas eu tava tentando pensar em alguma coisa que me deixou pra baixo nesse sentido, e, gente, eu vou dizer, sim, um clássico aqui, um clássico brasileiro, e eu já vou explicar, tá bom? Mas um livro que me deixou frustrada foi o Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, que é esse calhamação aqui, que eu ganhei de presente da querida Jalusa. E assim, gente, eu reconheço que ele tem uma baita história e que a gente se entretém muito lendo esse livro. Mas eu fiquei frustrada em termos de estética, tá? Não é em termos de enredo. Eu adoro essa história, mas a questão estética, do formato, da narrativa, das vozes especialmente, que são todas iguais, pra mim foi algo muito frustrante, porque eu gosto de ver
um livro, quando ele tem 10 narradores, eu gosto de ver 10 vozes diferentes, né? Então, aqui não existe isso. Aqui todos falam da mesma maneira e isso, pra mim, falha na construção dos personagens mesmo, na construção da sua individualidade, de modo que eles falam, eles pensam e eles dizem a mesma coisa, e eu acho que ele poderia ter caprichado muito mais. Então, eu fiquei frustrada porque eu queria dar 5 estrelas para esse livro e eu não dei. Eu acho que eu dei 3 estrelas por conta disso, sabe? Na hora de falar, na hora de trazer cada fala dessas pessoas que fazem parte da trama, que são várias, não havia diferença entre elas, né? Isso pra mim é um erro grave e poderia ser em qualquer livro, gente, poderia ser em qualquer autor. Não é porque é um clássico que a gente tem que bater palma e adorar e dizer que tá tudo bem e passar por cima de qualquer outro critério de avaliação. Eu não sou essa pessoa. Então eu sempre falo com sinceridade aqui pra vocês e esse livro me deixou frustrada nesse sentido. Agora vamos falar de coisa boa, né? A terceira categoria é humor, um livro que faz a gente se sentir bem, pra cima, leve, né? E apesar de não ser um livro de comédia nem nada do tipo, eu escolhi para essa categoria o Febre Tropical, da Juliana Delgado Lopera, que é uma escritora colombiana, e eu gosto muito desse livro. Para mim ele é um livro redondo, perfeito, e ele me divertiu bastante, apesar de trazer uma história de uma adolescente que está passando pela adolescência ali de uma maneira muito turbulenta, além de todas as questões individuais. Ela tem a questão da imigração, ela sai com a família da Colômbia e vai morar em Miami, tem todas essas transformações acontecendo, então o tema em si não é tão fácil, mas a forma como ele é narrado, sim, é fácil, é um livro gostoso e um livro em que a narradora interage muito com o leitor, então eu acho que isso facilita nessa questão do bom humor dentro da história, porque ela tá todo o tempo fazendo autopiadas, né, por exemplo, ela interage com a gente para fazer chacota dela mesma, daquilo que a mãe dela fez, daquilo que alguém disse. Então ela diz, eu sei, Katiako, eu sei, né? Então, não, mi reina, não. Ela inclui, inclusive, palavras em espanhol dentro do texto, que estava em inglês, né, no original, eu acho. E, enfim, então a gente vê essa tentativa de fazer um texto muito mais contemporâneo, dinâmico e divertido, né? Ela fala como uma adolescente falaria e eu acho isso muito precioso, não é sempre que a gente vê esse tom acertado. E eu me diverti lendo, apesar desses temas que eu já falei pra vocês. A próxima categoria é compaixão. E assim, gente, eu tô tentando não repetir as indicações, porque recentemente eu falei de alguns livros que me geraram bastante compaixão aqui, como por exemplo esse livro da Lígia Fagundes Telles, que é O Verão no Aquário, e outros que eu já li nesse mesmo ano, mas eu quero variar um pouco, né, falar de livros que eu às vezes deixo um pouco esquecidos aqui, e queria dizer para vocês que um dos livros que mais me gerou compaixão foi O Preço de Noiva, da Buchi Emecheta. E poderia ser outros da Buchi, tá? Poderia ser também um outro da Ayobami Adebayo, por exemplo, aquele Fique Comigo, me gerou muita compaixão, só que eu já falei bastante dele aqui. Então eu resolvi pegar esse que é um fininho, curtinho, um livro da Buchi Emecheta, que é essa escritora nigeriana, que eu gosto demais, eu gosto de tudo que ela escreveu, tudo que eu já li até o momento, né? E nesse livro aqui, a gente tem a história de uma menina que também, né, nascida ali na Nigéria, ela nasceu em Lagos, na capital, e ela é obrigada, por motivos familiares, a ir morar no interior, onde os costumes são outros, e é aí que eu senti compaixão, muita compaixão por essa personagem, porque ela estava totalmente deslocada, ela estava como que voltando ao passado, né, por ter que morar lá e se adequar àqueles costumes, àquelas tradições, que não fazia o menor sentido para ela, e ela sofre muito com isso, né, e a família sofre também, então é uma situação difícil que ela tem que lidar aqui, e a todo momento eu ficava pensando, meu Deus, se o destino dela tivesse sido ficar lá em Lagos, ela não teria passado por nada disso, ela não estaria sofrendo tanto com essa brusca transição, né, entre a cultura da capital e a cultura do seu povo, da sua aldeia, né, então nesse sentido ele me gerou bastante compaixão, e é um livro que eu acho redondinho, perfeito, uma boa oportunidade para indicar Buchi Emecheta aqui neste canal. A próxima categoria é raiva, e esse livro que eu vou falar para vocês poderia se encaixar em várias dessas categorias, porque ele tem vários momentos, né, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas eu escolhi deixar ele para raiva, e vocês vão entender porque é um motivo histórico. Eu tô falando da Festa do Bode, do Mário Vargas Llosa, que é esse escritor peruano. Gente,
Eu amei esse livro, mas eu não posso dizer que ele é um livro que gera amor, por exemplo, que é uma das outras categorias, porque ele gera raiva. Quando a gente vê o que o Trujillo fazia, o que a ditadura faz, né? Todas as ditaduras fazem algo semelhante a isso que a gente encontra aqui, a gente sente nada mais que raiva, né? E especialmente quando ele trata sobre essas coisas de um domínio estadunidense na América Latina, em que os Estados Unidos metem a mão em qualquer assunto que a gente tenha que precisa resolver, eles mandam e desmandam, isso gera muita raiva. Também nessa imposição de um governo crescendo em cima de um nome, de uma figura, de uma cultura, a personalidade, né? E que faz de tudo para essa personalidade se manter. Então eles fazem lavagem cerebral, colocam discursos goela abaixo para que as pessoas comecem a repetir esse discurso, esse tipo de manipulação que existe nos governos ditatoriais. Dá muita raiva ver como todo esse esquema funcionou, né? Então, nesse sentido, o livro me gerou raiva. Mas teve outros momentos desse livro, por exemplo, que eu ri muito. Enfim, né? Tem altos e baixos e várias coisas acontecendo, como eu disse antes. Mas é claro que por tratar de uma forma central da ditadura do Trujillo, né? Não tem como não sentir raiva. Só para contextualizar quem chegou agora, o Trujillo foi um ditador. Na República Dominicana ficou 31 anos no poder, mandava todos os seus concidadãos chamarem ele de pai, por exemplo, e colocar uma imagem sua na sua casa, dizendo que ali o Trujillo mandava, e outros tipos de subserviência que ele também fazia. Então, dá raiva, sabe? Não existe liberdade aqui nesse contexto, então por isso escolhi esse livro. A próxima categoria é amor, um sentimento que é tão importante, né, pra gente se manter vivendo. E eu escolhi um livro que eu não li por agora, já li tem um tempo, e que eu acho que pode receber mais uma militância neste canal em prol da sua leitura. É um livro que, não que ele fale de amor necessariamente, mas ele me causou amor, porque quando eu terminei eu pensei, é isso, eu queria morar nesse livro, eu queria dormir com esse livro, eu queria talvez ter escrito esse livro, porque eu acho ele redondinho também, e eu tive um sentimento de identificação com a história. É o Ruína e Leveza, gente, fazia tempo, hein, que eu não trazia o Ruína e Leveza, mas não podia faltar. É da Júlia Dantas, escritora gaúcha contemporânea, e eu amo esse livro totalmente. Vocês precisam assistir a resenha para entender por que desse amor. Mas assim, enquanto eu lia, eu tava num sentimento de êxtase, né? Porque tipo, meu Deus, eu gosto de ler sobre isso, meu Deus, essa história é feita pra mim, e coisas do estilo, né? Coisa de fã, mas assim, sou fã desse livro. Então, se vocês quiserem saber os detalhes, vão lá na resenha, tá, gente? Porque vale muito a pena conhecer esse livro. A penúltima aqui categoria é nojo, um livro que causou nojo ou despertou de alguma maneira esse sentimento, e eu escolhi também, assim, um livro que eu amo, mas eu amo com essas ressalvas, né? Então vocês vão entender. Não me achem muito louca, tá, gente? Eu sou um pouquinho louca, mas não tanto. Mas assim, um livro que causa nojo, Alguns Contos do Rinha de Galos, que é esse livro da Maria Fernanda Puero, escritora equatoriana. Também tem resenha aqui, eu falei sobre vários pontos legais sobre esse livro recentemente, mas alguns dos contos aqui são muito escatológicos e vão ir fundo em coisas nojentas de ver, coisas nojentas de ler, e que fazem parte também do ser humano, né? As coisas que a gente expele fisicamente também são parte de nós. Então, eu acho que ele é muito humano nesse sentido, mas é claro que algumas passagens aqui dão nojinho na gente, então não poderia ser outro livro nessa categoria. E para não terminar com coisa feia esse vídeo, a última categoria é surpresa, um livro que surpreendeu a gente, né? E eu escolhi esse aqui, gente, eu falo pouco dele no canal, é O Parque das Irmãs Magníficas, da Camila Sosa Villada, que é uma escritora argentina, e assim, eu gosto demais desse livro, especialmente por essa surpresa que ele me causou, de uma narrativa tão fluida, tão bonita, tão poética, tão singela. Sabe aquela poesia que vai sendo feita sem que a pessoa pese muito a mão? É isso, sabe? Ela escreve como ela fala, e isso vai cativando muito a gente. Ela tem um carisma muito grande, essa narradora aqui. E esse livro vai falar de um parque de várias travestis, né? Onde elas trabalhavam, onde elas viviam e onde elas
compartilhavam os seus dilemas ali, então a gente vai entendendo um pouco desse universo, dessas pessoas que são tão marginalizadas, tão colocadas assim para terceiro, quarto, quinto plano, ou pior, né, só são vistas à noite, e o livro fala muito disso. Mas, em especial, o que eu gostei dele é a fluidez mesmo, sabe? E a surpresa ficou por isso, porque eu não esperava muita coisa do livro, não conhecia a autora, só que quando eu fui lendo as primeiras páginas, eu já fui devorando e pensei, que coisa boa, né, essa sensação. Então, é isso, escolhi esse para dar uma variada também e para reforçar uma indicação que eu já tinha feito alguns meses atrás aqui no canal. Vale muito a pena conhecer o Parque das Meninas Magníficas, tá, gente? E é isso! Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de conferir essa tag, que pra mim foi muito gostosinha de gravar também. Comentem aqui embaixo quais são os livros que se encaixam pra vocês nessas categorias, eu vou adorar saber. Vamos respondendo essa tag aí, gente, se vocês quiserem responder no Instagram ou no seu canal e me marca porque aí eu vou lá e vejo, tá? Confiro as respostas, ou então deixa aqui nos comentários também, que vale muito a pena sempre a gente aproveitar esses momentos para indicar outros livros, outras leituras, né? Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.